Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Ho ha de ré, ha ho ha de ré, ha ho ha de ré, ha ha de ré, e a karananchiu. No wakara nonke isuru nonke wewe daimende jamani mumbrane wakara nonke isuru nonke wewe daimende mramani mumbra ahu ho ha ji he ha ho ha ji he a ho ha ji he ha hui. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Ouvimos a canção do antropólogo, Melodia Suyá, com letra de Judith Seeger. Eu sou o professor Reginaldo Gil Braga e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Nossa equipe de apresentadores é formada por mestrandos e doutorandos do PPG-MUS e pesquisadores associados, e a coordenação e direção geral do programa fica por minha conta. Na noite de hoje, abordaremos o tema da etnomusicologia aplicada. Para tanto, traremos aqui uma entrevista realizada com o antropólogo Anthony Seeger, que gentilmente aceitou dialogar conosco em um intervalo do 6º simpósio do Grupo de Estudos em Etnomusicologia Aplicada do Conselho Internacional de Música Tradicional, o ICTM, em Pequim, na China, recentemente. Essa entrevista contou com a colaboração de Caetano Maschio Santos, que juntamente com Paulo Parada, ambos mestres em etnomusicologia, apresentaram no evento a comunicação Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Faces e interfaces na pesquisa, ensino e extensão, em coautoria com o doutorando Pedro Acosta e sob minha orientação. Acredito que uma pequena apresentação se faça necessária para familiarizar os ouvintes com o nosso convidado de hoje. Dr. Anthony Seeger, norte-americano de muitas passagens e mesmo de instâncias prolongadas no Brasil, é antropólogo de formação e etnomusicólogo por opção. É professor emérito de etnomusicologia da Universidade da Califórnia, Los Angeles, onde também foi diretor do Arquivo Etnomusicológico, além de diretor de gravações da Smithsonian Folkways entre 1988 a 2000. Tony Seeger costuma dizer que sua relação com a música começou cedo, ainda criança, e que na adolescência já conhecia mais de 100 canções acompanhadas no banjo, o mesmo instrumento que décadas mais tarde, em trabalho de campo de doutoramento entre os índios Suyá, no Parque Nacional do Xingu, soou em meio a flautas e idiofones diversos. Em 1974, ele conclui a tese de doutoramento pela Universidade de Chicago. Nos anos 70, residiu no Brasil como pesquisador e professor do Departamento de Antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. De 82 a 88, foi diretor dos Arquivos da Música Tradicional da Universidade de Indiana e professor do Departamento de Antropologia. Atuou como presidente da Sociedade Americana de Etnomusicologia, como secretário-geral do Conselho Internacional de Música Tradicional, como vice-presidente da Associação Brasileira de Etnomusicologia, a ABET, e atualmente é pesquisador associado da Smithsonian Institution. Sua experiência como etnólogo está intimamente relacionada ao seu trabalho de campo entre os Suyá, que hoje preferem ser chamados de Kisede, povo de língua G do Brasil Central. Em 2015 foi lançado em português Por que Cantam os Kisede, versão do livro original Why Suyá Sing, A Musical Anthropology of an Amazonian People, de 1987.
And this is a song I wrote to that tune, which gives a different perspective on the author of this book. Oh, once there was an anthropologist. For his PhD, this man had a dissertation to write. So he searched out a group of people to find out about. He wanted to know the truth. Olá, ouvintes! Esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade. No primeiro bloco, apresentamos um pouco da biografia do nosso entrevistado de hoje, Anthony Seeger, e reproduzimos agora, na íntegra, a entrevista que o professor nos concedeu sobre a etnomusicologia e sua dimensão aplicada, ou seja, do seu engajamento na área social e política. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou o professor Reginaldo Braga. Estamos aqui em Pequim, na China. Eu, Caetano Maschio, Paulo Parada, integrantes do nosso grupo de pesquisa, Etnomus, participando do 6º simpósio de etnomusicologia aplicada do International Council for Traditional Music, o Conselho Internacional para a Música Tradicional. E aqui nós apresentamos ontem um trabalho, uma comunicação, uma reflexão sobre esse nosso programa de rádio, que vai ao ar aqui todas as segundas-feiras, às 8h30, que nós acreditamos que seja um projeto, uma ação de etnomusicologia aplicada e que trabalha com essa relação entre a extensão universitária, porque esse é uma ação, esse programa que nós fazemos é uma ação de extensão registrada e que dialoga com o ensino e a pesquisa, uma vez que os programas são apresentados e pensados, avaliados semanalmente pelos alunos de mestrado e doutorado do grupo de pesquisa, em colaboração com os interlocutores dos projetos. Então, hoje nós temos aqui a felicidade de contar com a presença do professor Anthony Seeger, que é uma pessoa que tem uma importância muito grande para a etnomusicologia brasileira, desde a sua participação nos anos 70 como professor no Museu Nacional do Rio de Janeiro, e que de lá fortaleceu uma tradição, vamos dizer assim, brasileira na antropologia da música, na etnomusicologia. Então, o professor Anthony Seeger gentilmente aceitou de conversar conosco e fazer alguns comentários sobre a sua experiência no Brasil e aqui mesmo, nesse encontro do STM, onde ele participa como conferencista. E então, boa noite, professor. Boa noite. É um prazer tê-lo conosco aqui. É um prazer estar falando com vocês. Eu peço desculpas que faz tempo que não falo português no Brasil, então minha língua vai ficar um pouco enrolada hoje à noite, mas eu vou tentar o máximo de ficar claro e coerente. Estamos falando há dias, tentando entender o que os chineses estavam querendo dizer, e eles igualmente tentando entender o que nós estávamos falando. O problema de linguagem é sempre agudo em reuniões internacionais, e até ainda comigo, com português, há coisas que eu não consigo formular muito bem, vamos dizer. Não, mas não se preocupe que está muito claro, entendemos perfeitamente. O Caetano está aqui com a gente. Boa noite, Caetano. Boa noite, professor. Boa noite, professor Tony Seeger. Também um prazer estar aqui participando dessa conversa depois de um encontro onde tivemos diversas abordagens, à ideia de etnomusicologia aplicada demonstradas, vindas de vários cantos do mundo.
e considerações muito importantes feitas, né, não só pelos grandes conferencistas como professor, como vários trabalhos interessantes também, fazendo contribuições importantes de autocrítica e de novas propostas de como a etnomusicologia aplicada pode ser feita, né? Então vamos levar para o Brasil bastante coisa para pensar aí para o prosseguimento das atividades. Quem sabe então começamos daí, não é? Teve uma conferência sua sobre o tema e inclusive houve uma mesa com a participação de diferentes professores, mesmo da China, como 2 ou 3 professores. Não? Sim. E um de Eslovênia e outro era da Austrália. Da Austrália, né? Atualmente está na Austrália. Então uma mesa assim, né, com diferentes vozes e escutas, enfim, né, em relação ao tema da etnomusicologia aplicada, que é o tema central o eixo central desse encontro, né? Então, eu lhe perguntaria, para esclarecimento dos nossos ouvintes e nós também, como você definiria, que sempre é difícil, né? Mas, enfim, a ideia de uma etnomusicologia aplicada ou uma antropologia da música aplicada? A definição varia do país em que você está e a tradição intelectual que está rolando. Eu diria que em antropologia, quase toda a antropologia do Brasil tem sido aplicado, porque as pessoas estão engajadas com a área social e política do início dos seus projetos. É uma antropologia engajada, enquanto em outros países, como nos Estados Unidos, as universidades ficam muito isoladas da sociedade. Então, aí a antropologia aplicada geralmente tem a dizer que é antropologia praticada fora das universidades. E é a mesma coisa com a etnomusicologia. A etnomusicologia nos Estados Unidos iniciou-se na década de 50 como um estudo acadêmico nas universidades. E só posteriormente pensavam em treinar pessoas para trabalhar fora das universidades, engajadamente em várias coisas. E nos Estados Unidos, eu definiria a etnomusicologia aplicada como sendo pessoas que usam o que eles aprenderam em aulas de etnomusicologia e suas pesquisas para atuar na praça pública, vamos dizer. Poderiam trabalhar no governo, poderiam trabalhar fazendo rádio, assim como vocês, mas sem vínculo universitário. Poderiam produzir discos, ser diretor de um selo de discos. Poderiam fazer muita coisa que eles estão usando a etnomusicologia, mas não estão trabalhando dentro do quadro de uma universidade. É diferente na Europa. Na Europa, o Svonibor Petan, meu colega etnomusicólogo, ele criou uma definição de etnomusicologia aplicada que é mais definido como etnomusicologia engajada em problemas sociais. Sim. É muito mais focalizado, mas isso vem também porque ele era de Croácia, então ele viu a desintegração da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia, e as guerras que surgiram depois. Então, com essas guerras e a movimentação de pessoas e pessoas fugindo à violência, era óbvio que precisava de algum processo de acomodação e de paz. Então, eles achavam que uma das possibilidades de usar música era para melhor facilitar paz e integração dos povos na Europa, especialmente na Europa Central. E a definição na China me parece um pouco diferente, porque quase todos os chineses trabalharam para o Estado, o governo do Estado, o governo nacional, né, paga. E então tem muito trabalho sendo feito por etnomusicólogos que fazem trabalho de patrimônio intangível, fazendo projetos, né, porque a China se enfrentou e engajou com a declaração de 2003 do Unesco e investiu muito dinheiro. Isso então empregou muita gente.
Então, essas pessoas, quase todo mundo, nas universidades e fora das universidades, estão envolvidos em imensos projetos de inventariamento, de tentar salvaguardar certos tipos de patrimônio. E eles têm acumulado uma experiência muito grande, muito maior do que muitos outros países, porque é um país muito grande, com muita gente. Né? Nesse sentido... faz muito sentido, vamos dizer assim, sendo repetitivo, mas a ideia de divisões nacionais. Porque, eu acho que sim. É o que se dá mesmo com a realidade brasileira, né? Óbvio. Vocês são antropólogos, etnomusicólogos engajados, né? Porque esse programa de rádio não é somente um programa de rádio para ficar gostando da música bacana da Índia e do mundo. É uma coisa mais engajada com ideias e com pessoas cujas vozes não têm espaço, não têm lugar em outras mídias. Então, acho isso ótimo e importante e típico, eu diria, do meio ambiente do Brasil, em termos de pesquisa e realização de trabalho. Nesse sentido, também a sua palestra, enfim, a conferência, né, foi bastante interessante, assim, me pareceu interessante no sentido de que traz a crítica aos projetos de etnomusicologia aplicada, no caso, que, sendo de curta duração, ou seja, em função dos fundos de financiamento e das possibilidades de tempo dos pesquisadores engajados, se limitam a um espaço que talvez sejam meses, não mais que um ano talvez, e que isso precisa ser refletido, no sentido de que o que acontece quando esses projetos acabam com essas comunidades, né? E que então essa noção de essa sustentabilidade desses projetos, assim, no sentido de como continuar, se ficaram condições para que as comunidades por si, né, mantenham aquelas ações importantes. Então acho que se você pudesse falar um pouco sobre essa ideia de curta duração, longa duração nos projetos de etnomusicologia aplicada, sustentabilidade, né? Eu diria que em antropologia aplicada no Brasil e também na etnomusicologia aplicada em geral, fora da China, o tempo, a duração dos projetos é relativamente curto, porque o dinheiro vem de fundações, vem de fontes que não querem financiar para sempre um projeto, mas querem financiar esperando que o projeto as mudanças que vão acontecer vão se manter depois do final do projeto, para que eles possam dar dinheiro para outras pessoas, né? Então, o problema é que, se não planejar para essa mudança de financiamento depois do fim do projeto, frequentemente as transformações que foram feitas vão ser anuladas, a situação vai voltar ao original. Sim, estaca zero. Caseiro, sim, porque as pessoas, os etnomusicólogos, vamos dizer, Reginaldo, indo para uma área indígena, vamos dizer, e trabalhando com eles sobre elaborar projetos de pesquisa, elaborar projetos de agricultura, qualquer coisa, é ótimo, mas ele vem com todo o prestígio de um professor da Universidade Federal, ele vem com acesso às fontes de mídia e às revistas e jornais. Então, ele tem um poder local muito grande. Então, afasta-se um pouco o poder dos outros poderes locais, que são, vamos dizer, o prefeito e os fazendeiros locais, qualquer outra coisa. E, de fato, frequentemente, nesse período que está presente, consegue-se uma modificação da situação. Inclusive porque tem dinheiro que vem e vai direto para o grupo indígena. Só que quando ele vai embora, o que vai acontecer? Então, essa é a grande questão. E eu critico os projetos que não tentam, durante esse tempo de financiamento, fazer ligações diretas entre a comunidade com a qual trabalha e também esses poderes locais, porque esta relação tem que mudar, porque senão vai voltar ao original. E porque depois você tem um momento que não tem antropólogo, não tem etnomusicólogo,
Reginaldo já foi embora, tem outro projeto. E não tem mais dinheiro, porque a Fundação Ford já deu dinheiro para você. Então, de repente, a situação está meio complicada. A comunidade tem que ter confiança que eles têm capacidade de pleitear próprio dinheiro e projetos direto com o governo ou qualquer fundação, e também que eles têm algum acesso à mídia e que têm uma relação melhor com alguma parte dos poderes locais. Obviamente não vai ser possível ter boa relação com todo, mas geralmente tem brechas no poder e é possível talvez conseguir alguma coisa. Então o meu trabalho era mais sobre isso. Depois eu falei um pouco sobre o que eu tinha feito com o próprio grupo Quincente, com quem trabalhei, tentando mostrar que coisas que parecem corriqueiras, de vez em quando, têm influência bastante além do projeto. Muitos anos depois do projeto, dá para ver o efeito de coisas simples, mais eficazes que possam ajudar. Ou seja, criar as condições para que os grupos, os indivíduos possam autossustentar-se, né? Criar as condições de diálogo com os poderes locais, internos, né? Isso é bastante importante, porque realmente as agências de fomento normalmente fecham os projetos em termos de registro e de desenvolvimento e relatórios num espaço que às vezes não cobre um ano, ou seja, como desenvolver um projeto que tem um impacto, essa noção de impacto também um pouco talvez mal entendida, ou assim no sentido de que, me parece, não sei qual é a sua opinião, de que um projeto, enfim, que realize alguma melhoria nas comunidades, ou em termos de produção com a comunidade, já seria suficiente para qualificar uma ação que realmente teve um impacto, né, de longo prazo, de médio ou longo prazo, né, porque realmente me parece muito isso em alguns projetos que são episódicos, né? Sim. E os efeitos na comunidade realmente não são duradouros ou não são continuados. Mas não sei, Caetano, talvez tu queiras participar do diálogo. Acredito que sim. Eu pensava aqui um pouco enquanto o professor falava, refletindo sobre o meu campo, né? Especificamente falando então do trabalho que eu realizei na dissertação de mestrado com imigrantes haitianos, artistas imigrantes haitianos no sul do Brasil, né? E apesar de, durante a minha formação, ter recebido, né, um aporte muito interessante no sentido de construir essa sensibilidade de pensar no efeito da minha pesquisa sobre essas pessoas, sobre esses sujeitos, né? É muito difícil a gente ter certeza de que a gente está conseguindo fazer isso. Às vezes, em meio à pesquisa também, as coisas acontecem tão rápido que a gente não tem como ter controle, né, sobre toda a nossa interferência nesse meio, né? E aí eu fico pensando no que eu deixei para eles, né? No que essa pesquisa facilitou ou ajudou, contribuiu para os meus colaboradores de pesquisa. Quando, por exemplo, eles, mesmo com pouquíssimos recursos no sul do Brasil, já conseguem desenvolver uma estrutura de produção musical, estúdios caseiros, né? Mesmo morando às vezes em bairros de baixa renda e por aí vai, né? Quando eles mesmos têm um grande protagonismo em buscar divulgar suas músicas, seja num ambiente local ou mesmo através da internet, em redes transnacionais da diáspora haitiana, né? E nesse momento eu olho assim e eu penso que eu me vejo muito pequeno em relação aos meus colaboradores, as pessoas com quem eu pesquisei, né? E eu fico com dúvidas em relação ao que eu ofereci mesmo para eles, porque a pesquisa foi construída a partir de uma ideia de participação musical, digamos assim, porque de fato
por estarem muito segregados, ainda eles têm poucas parcerias no Brasil, parcerias musicais, né? É difícil às vezes achar com quem tocar, alguém que toque violão, alguém que toque bateria, alguém que queira formar um conjunto com eles. E ao mesmo tempo eu sou só um. Então eu tinha alguns colaboradores de pesquisa, às vezes tinha que tocar com um, às vezes tinha que tocar com o outro, né? Então talvez o que eu traria assim para colocar em discussão é assim, quais são os limites assim, né, que a gente encontra às vezes, né, para refletir talvez sobre a tua experiência, sobre a experiência do professor Reginaldo, professor Siger, e como lidar com isso, talvez assim. Ou talvez, quando tu falavas, eu pensei, né, qual o papel da universidade, então, quem sabe, eu acho que essa é, nas instituições, é o que nós podemos oferecer, né, na verdade, né? Então, isso é a estrutura universitária, ou seja, os canais da universidade, as práticas, né, a pesquisa, a extensão, o ensino, né? Sim. Bom, enfim, né, tu propuseste a participação dele em uma disciplina de graduação, então contato com os alunos de graduação, com essas musicalidades haitianas, né, e mesmo a pesquisa, então, né. Então, acho que me parece que assim, essa inquietação de o que eu ofereço, o que eu poderia oferecer, está relacionado com essa moeda de troca, ou seja, é a que nós temos, né? A rádio, esse espaço da rádio, da universidade, é um tipo de visibilidade talvez diferente do que eles detenham, quando tu falas, né, que eles divulgam pelas redes sociais, nas redes de haitianos, mas de fato assim, essa visibilidade numa mídia, né, dessa natureza parece muito importante para que o público, o ouvinte da rádio, acostumado a outras tradições musicais, também perceba que música vai além de simplesmente um entretenimento, e que música, tentar uma definição é muito difícil, impossível, mas enfim, talvez a gente possa entender a vida. É uma janela para a experiência humana, algo assim. Algo por aí, né? Uhum. Mas, enfim, não sei se o professor quer comentar alguma coisa. Eu comento, sim, neste caso. Eu acho que cada situação de pesquisa, o que a comunidade, os membros da comunidade quer é diferente. Em certos momentos precisam de uma coisa, em outros momentos precisam de outro. Eu acho que o que é importante tentar fazer é de dar as ferramentas para que eles possam fazer depois da saída. E isso, em termos de encontrar outros músicos, poderia ser, primeiro, ajudar eles a entender o que é um contrato, como que eles estão sendo pagos, como ler o contrato, quando assinar, ter alguma ideia quantas pessoas estão sendo pagas pelos clubes pela mesma coisa, para ter alguma comparação. E também poderia ajudar a fazer um tipo de listagem de pessoas para os telefones deles, com contatos, e depois fazer propaganda com seus amigos, todos os amigos deles, talvez através de Facebook ou qualquer coisa, para criar a rede que eles podem continuar ativando depois, né? Sem sua intermediação, porque você tem que escrever tese entre as coisas. Sim. Criar condições para que eles, de fato, se insiram no mercado musical, né? Com sucesso. Mas resolvendo este bloqueio que eles sentiam, com os Quincede, eu consegui dinheiro para vários projetos pequenos com eles, mas eu insisti que eles fizessem como se diz, um relatório financeiro para tudo, documentando tudo, com notas fiscais e tudo, que não era necessário para o grant, não era necessário para o financiador, mas eu achava absolutamente fundamental para eles aprenderem a fazer isso, para depois poder conseguir fundos de outros lugares. Então, eu acho que foi grande sucesso nisso, porque eles são exemplos, escritores de projetos e também sabem fazer os relatórios para que possam ganhar mais. Né? Então, essa eu acho uma coisa que parece pequena, mas não é. Este fazer relatório não é natural para ninguém, é uma coisa inteiramente construída e uma coisa que nós conhecemos muito bem, porque
como pesquisadores, estamos sempre fazendo pesquisa, projetos de pesquisa, mais que uma pessoa numa aldeia indígena, ou até morando num quilombos, também não tem esse trânsito com esse vocabulário, experiência. Então, acho que aí nós temos coisas que nós passamos nossas vidas fazendo que talvez possam ajudar, mas não é para fazer para eles, mas de ajudar eles a descobrir como fazer por si. Sim. Professor, ao longo de... Bom, agora já se vão quase 40 anos, desde a... 45 anos, eu acho. A sua tese, ela é de 70 e... Eu cheguei a defesa foi em 70? A defesa foi em 74, mas cheguei no campo em junho de 71. 71. E no Parque Nacional do Xingu, e o grupo naquela época chamavam-se os Suya, um grupo G, de falantes de língua G, que moram ainda lá. E eu fiquei uns 15 meses com ele para pesquisa de doutorado, porque era necessário aprender a língua antes de começar a fazer perguntas. E depois quando voltei para o Brasil, para o Museu Nacional, fiquei voltando de 75 até 82. Depois passou um período e voltamos de novo em 94 e 95 e várias vezes depois. Minha última visita com eles foi em 2015. 2015. E quase toda a pesquisa, aliás, foi feita junto com a minha mulher. Então, não devo dizer nós. Sem ela, eu não saberia nada sobre a vida das mulheres, porque elas não falavam comigo, mas falavam com ela constantemente. Sim. Vai além de uma auxiliar de pesquisa. Muito mais. Além de ser também companheira de viagem, que é até muito bom ter companhia de viagem em longas viagens, assim, de meses e meses. Mas então, ao longo desses quase 40 anos ou mais já, né? Mais de 40 anos, nessa ideia de etnomusicologia aplicada, de longa duração, né? Porque, de fato, você vem acompanhando o grupo ao longo desses já de gerações, né? Então, pensava se você pudesse comentar, a começar pelo disco, né, que foi realizado com eles, então, num processo colaborativo, né, porque, de fato, foi construído com essa ideia, né? Bom, quando eu era criança, eu já sabia que conhecimento deve ser usado para benefício de pessoas. E, no caso de antropologia, no benefício do grupo com o qual eu estou aprendendo. E eu me coloquei ao serviço deles. A coisa mais importante que eu ajudei a fazer era provar que o território que eles pleiteavam receber de volta, porque foi tomado pelas fazendas, era de fato deles, porque eu tinha feito pesquisa mostrando quem morreu aonde, quando eram as aldeias e tudo. Então era importante para eles em retomar a terra que foi consagrada há 20 anos. Mas também outros projetos mais modestos tiveram alguns resultados mais permanentes. Um dia eles me perguntavam em 75, por que você não fez um LP, um disco sobre a música da gente? Roberto Carlos, ele faz discos, ele quer muita coisa, e nós queremos um disco para querer muita coisa. Bom, esse é o tipo de pedido que é natural, e eu não tinha feito disco, eu não sabia que eles queriam um disco, mas comecei dizendo, bom, então, o que vocês querem não ter no disco? Que tem aqui que eu gravei que vocês realmente querem retirar da consideração? Sim. E depois o que vocês querem? Fizemos as anotações juntos. Era muito mais difícil naquela época, porque não tinha internet, não tinha correio. Era mais esperar um ano para voltar para fazer a próxima etapa. Uhum. Mas nas conversas sobre o disco, nós falamos também sobre quem tem direito à música e como proteger seus direitos e como evitar que pessoas entrem na aldeia e tirem vídeos e depois, em certos casos, ganhem dinheiro sem reciprocar nada para eles. Porque o que eles aprenderam no disco comigo era que, de fato, eles receberam todos os direitos autorais de produção, que era 10%, basicamente. E numa época que não se falava em direitos coletivos. Não, na época não havia direitos coletivos, então não podia fazer, de fato, um copyright
nos discos, porque as músicas eram todas antigas, fora de um pedido dizendo que essa música pertence à comunidade indígena Suyá, e eles têm todo o direito protegido pela lei e também pelo direito moral de ser consultado antes do uso desse material. Agora, não era uma coisa legal, mas pelo menos colocava claramente que essa era uma coisa que deveria ser pensado. Então, acho que esse ajudou eles a pensar depois, posteriormente, em como eles poderiam negociar, receber para seu patrimônio quando eles alugassem, vamos dizer, para outra finalidade. E um outro projeto que eu mencionei era o projeto de ajudar eles a fazer relatórios sobre as suas pesquisas, que deu no longo prazo. Em 45 anos, eles me chamavam do nosso antropólogo, porque eles estavam com certeza que eu era lá para ajudar ou para... Sim. Os antropólogos no passado falavam do meu tribo, né? Exatamente. Mas eles falam do seu antropólogo, eu nunca falei do meu tribo. E nesse período todo, que agora são mais de 40 anos, nós tivemos uma relação constante, distante, porque eu estou morando nos Estados Unidos, mas de vez em quando eles peçam uma ajuda de alguma coisa. E uma dessas ajudas foi na época de problemas de terra. Agora a questão é, se você entrar em uma pesquisa com os haitianos, quantos anos você tem que ficar lá ajudando? A expectativa nos grupos indígenas é que você realmente fique pelo menos engajado, né, ajudando de alguma maneira ou outra. Quando o chefe do Quinsete estava junto com outro chefe do Alto Xingu, eles perguntaram: por que seu branco vai lá com você e depois vai embora e depois volta e ajuda vocês? E aí, nosso branco, ele vem, ele colhe coisa, ele grava a gente, depois ele vai embora nunca mais. Não vimos nada, não recebemos nada de cópias e tudo. E o chefe Quinsete diz: bom, é porque nós tratamos o nosso branco bem, e vocês tratam muito mal o seu branco, ele fica com fome e tudo, então vai embora, nunca faz. Então, do ponto de vista deles, eles eram atores. Claro. Eles estavam fazendo coisas que seduzissem a gente a voltar. Sim. Em termos bom, eles eram ótimas pessoas. Agora, eu acho que mas a visão era interessante. A visão é que, embora que a hierarquia sempre se pensa que um estrangeiro com todo o poder entra num país numa situação colonialista, mas não, os Quinsete estavam, essa possibilidade vem para nós e vamos ficar assegurando que ele fica aqui com a gente, porque ele é uma das nossas maneiras, laços com outros tipos de poder fora dos poderes locais. Né? Interlocução com o mundo não indígena. Mas hoje, felizmente, cada vez mais os grupos quilombolas, indígenas, coletivos sociais criam as suas lideranças e estão inseridos no meio acadêmico. Sim. Enfim, isso é fantástico, né? Mas tem espaço para os ONGs ainda. Eu acho importante notar que eu não era a única pessoa trabalhando com os Quinsete. O Instituto Socioambiental em São Paulo tem acompanhado e ajudado eles em termos de projetos e vários tipos de atuação. E também eles me perguntaram: seria possível ter um outro antropólogo? Você é nosso antropólogo, mas poderíamos ter outro? Eu falei: tem. Pega quantos antropólogos você quiser, né? Não é para mim dizer se você quer outro antropólogo. Então, a antropóloga Marcela Coelho de Souza está trabalhando com eles e ajudando também nos projetos em que eles pedem ela a ajudar. Sim. Muito bom, ótimo essa conversa. Muito bom. Mas então, professor, lhe agradecemos imensamente essa oportunidade de conversarmos e podemos divulgar essa conversa, essa entrevista para os ouvintes da rádio da universidade. E me pediria umas palavras finais, quem sabe para os etnomusicólogos que estão nos ouvindo. Bom, para todos os etnomusicólogos aí que estão me ouvindo, vai lá, faça boas pesquisas e não esqueça de escrever. Porque não é suficiente fazer pesquisa, ter experiência e ajudar a comunidade se as outras pessoas não sabem o que você fez, o que funcionou, é uma reflexão
autocriticado do projeto, aí não vamos melhorar, não vamos aprender um dos outros. Eu acho que é muito importante reuniões no Brasil e também no exterior, em que as pessoas trocam suas experiências, mas também espero que essas pessoas incluem membros da comunidade quando for possível. E uma das conquistas, eu acho, desta reunião foi a presença de um membro de uma equipe de pesquisa que era da comunidade, presente aqui, apresentando o trabalho enquanto a pessoa fazendo PhD com eles estava em Skype do Rio de Janeiro e ficando mudo, basicamente, deixando ela falar para todos, que eu achava é uma coisa que poderia fazer. Um dia, um 15, a gente vai para a reunião e eu fico só admirando, assistindo, né? Vai ser bom. Realmente são características, vamos pensar, inovadoras, né? No sentido de trazer para a academia a coautoria. Não é? Agora, tem certas pessoas que dizem, bom, se engajamos a comunidade e eles representam eles nesses congressos, o que estamos fazendo? Qual é o nosso papel? Bom, eu acho que nosso papel ainda de trazer o conhecimento comparativo de como esses projetos funcionam, de ajudar a criar a capacidade de fazer pleitear dinheiro a fundos e talvez entrar na faculdade e virar musicólogos treinados. E quem sabe eu acho que tem ainda, eu acho que o nosso desemprego não é imediato, eu acho que tem muita coisa ainda que nós podemos aprender das outras pessoas, aos outros etnomusicólogos aplicados e passar para as comunidades que estão começando a tomar pé e vão ser a próxima geração de pesquisadores e escritores e professores. Ok, então, obrigado, professor Antônio Seeger. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Esse é o programa Músicas do Mundo, que hoje fica por aqui. Até a semana que vem. Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS.